É sabido que o Sol é a estrela do nosso sistema solar. Sabemos também que ele emite milhões de partículas por segundo para todas as direções do espaço. Percebemos essas radiações eletromagnéticas, também chamadas de ventos solares, em forma de calor e luz. A quantidade de radiação que chega até a Terra é menor por conta da proteção exercida pelo campo magnético terrestre. Esse campo magnético da Terra interage com as radiações eletromagnéticas, fazendo com que elas sejam freadas. Também ela atua desviando na trajetória inicial. Por esse motivo é que podemos dizer que a Terra se comporta como um grande ímã. Olá, eu sou a Karina. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Você está no Ciências do Autoconhecimento. O campo magnético da Terra foi descrito pelo médico inglês William Gilbert em 1544 a 1603. E segundo a teoria do dínamo, a Terra tem um núcleo formado por metais, níquel e ferro, que em estado de fusão a cerca de 3.000 km de profundidade movimentam-se gerando correntes elétricas que provocam um campo magnético. Essa magnetização gerada pelo núcleo faz com que a Terra se comporte como um grande ímã, com a finalidade de proteger a Terra das partículas carregadas e emitidas pelo Sol, chamados de ventos solares. Sem essa proteção, as partículas que são emanadas pelo Sol poderiam arrancar a nossa atmosfera, e caso elas pudessem atingir a superfície da Terra, danificariam e impossibilitariam a comunicação por ondas de rádio, TV, internet, entre outros. Para se compreender melhor o campo magnético, devemos entender o funcionamento de um ímã. Em um ímã, que é composto por uma rocha chamada magnetita, possuem polos em seus extremos, um polo norte e um polo sul. Caso haja a quebra dessa rocha, ainda teremos um polo norte e um polo sul, devido à propriedade de inseparabilidade dos polos. Vamos observar em um espaço. Caso se tenha uma carga elétrica no espaço, dessa carga é gerado um campo elétrico. Caso tenhamos uma massa em um espaço, dessa massa é gerado um campo gravitacional. E caso se tenha um ímã no espaço, desse ímã é gerado um campo magnético. O campo magnético de um ímã gira em um sentido norte e sul. Geograficamente, a Terra também é separada em hemisférios norte e sul, através da linha do Equador. Caso se coloque uma bússola no centro dessa linha, essa bússola indicaria o norte como hemisfério norte. Porém, um ímã se conecta somente com polos magnéticos diferentes, ou seja, no hemisfério norte é um norte geográfico e um sul magnético, e no hemisfério sul é um sul geográfico e um norte magnético. É importante lembrar que o eixo magnético não coincide com o eixo de rotação da Terra, sendo estes separados por aproximadamente 13 graus. Sendo assim, o campo é gerado saindo do norte magnético para o sul magnético. Nessas extremidades dos polos, há maior concentração de energia. Quando as partículas carregadas pelo Sol atingem esses pontos, aceleram-se as partículas e com essa aceleração há a emissão de luz conhecida como aurora boreal. E mesmo acontece com nossos corpos. As centenas de trilhões de moléculas que formam nosso corpo são, na verdade, grandes conjuntos de ímãs. As moléculas contêm elétrons com carga elétrica negativa e prótons com carga elétrica positiva. Enquanto giram em torno do núcleo, os elétrons criam minúsculos campos magnéticos que dão estabilidade e equilíbrio às moléculas. David Hawkins, médico psiquiatra que dedicou sua vida aos estudos das emoções humanas, construiu uma escala de nível de consciência. Essa escala mede a frequência vibracional de cada emoção humana em um valor numérico medido em hertz. Seus estudos mostram que a soma das emoções, pensamentos e ações forma em torno de cada pessoa uma frequência medida em hertz em um campo eletromagnético, e esse campo pode ser mensurado em seu campo de vibração. Alguns chamam de aura, corpo de luz ou corpo luminoso, atmosfera de energia ou atmosfera vibracional. E ele representa tudo o que emanamos em torno de energia e vibração para o universo, e que recebemos de volta na mesma frequência. Aquilo que você vibra volta ao seu campo eletromagnético. Eletro porque envia energia, uma frequência e uma vibração, e magnético porque atrai para si a situação na mesma frequência e correspondência vibracional. Se quiser mudar os resultados, mude a frequência. Nosso corpo é considerado uma máquina elétrica porque produz e conduz eletricidade.
Essa condução de eletricidade é facilitada por conta do nosso corpo ser constituído por mais ou menos 70% de solução salina, que facilita a condução de eletricidade. E também nosso corpo é constituído por células e dentro das células possuímos moléculas. E essas moléculas constituem átomos, que são formados por núcleo e possuem carga elétrica negativa e positiva. Todo esse sistema elétrico tem como centro principal nosso cérebro, lotado de células nervosas, os neurônios. Uma curiosidade é que nossos olhos só podem ver entre 430 a 770 THz. Nossos ouvidos só podem detectar som entre 20 Hz a 20 kHz. Essas faixas constituem em uma pequena fração da faixa total da frequência do som e luz. Isso significa que há tanta coisa acontecendo ao nosso redor que não podemos ver nem ouvir. Existe eletricidade por todo o nosso corpo. As principais fontes relatadas de nosso campo magnético, segundo estudos, são devido às ondas cerebrais e ondas vindas do coração. As ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas fornecidas pelas atividades elétricas das células cerebrais. É possível medir a frequência dessas ondas elétricas por meio de ciclos por segundo ou hertz. As ondas cerebrais modificam suas frequências permeadas pela atividade elétrica dos neurônios, já que a amplitude de cada tipo de onda se relaciona diretamente com as mudanças de estados de consciência. Cada pessoa possui um tipo de onda cerebral individual. Essa característica tem um protótipo e um ritmo incorporando frequências delta, teta, alfa, beta e gama. Essas frequências aparecem em vários níveis, pois o cérebro está em constante adaptação diante de várias tarefas que o ser humano cumpre na sua rotina. As ondas delta vão de 1 a 3 Hz. Delta é a frequência mais baixa de ondas cerebrais e está ligada ao sono profundo. Algumas frequências delta disponibilizam o hormônio do crescimento humano e é bastante positivo para a reestruturação celular enquanto dormimos. Isso fortalece o sistema imunológico e as nossas capacidades cognitivas. Esse tipo de onda é registrado com mais frequência em bebês e crianças. Além disso, essa onda também é relacionada aos movimentos involuntários do organismo, como a respiração, o batimento cardíaco e a digestão. Ondas θ, de 3 a 8 Hz. As ondas θ são geradas pela mente inconsciente. Esse tipo de onda é encontrado no processo anterior ao adormecimento e em sono profundo. É em θ que ocorre uma conexão profunda com a nossa espiritualidade, com as nossas emoções mais profundas, com as nossas intuições e com o pensamento criativo. Quando deixamos a mente vagar, deixamos os pensamentos passarem imaginando uma porção de coisas. As ondas θ assumem o controle da mente. As ondas alfa vão de 8 a 13 Hz. As ondas alfa são responsáveis por um estado de relaxamento profundo, como que ocorre durante a meditação ou oração. É nesse nível mais profundo que as áreas da inteligência, memória, criatividade, inspiração, percepção sensorial e intuição atuam. Trata-se de um momento intermediário entre o relaxamento e o sono, mas a pessoa ainda não está adormecida. Níveis elevados da onda alfa podem nos deixar sem energia ou sem atenção necessária para executar uma tarefa. Em compensação, níveis muito baixos desse tipo de onda indicam um estado de alerta excessivo, como nos casos de ansiedade, estresse e insônia. Ondas beta vão de 12 a 33 Hz. Os primeiros tipos de ondas são aqueles de frequências mais baixas associadas às atividades neurais mais tranquilas, incluindo o estado de sono, de meditação e de relaxamento. As ondas beta, por sua vez, já indicam um estado de vigília, consciência, foco e atenção. Elas são imprescindíveis em procedimentos criativos, já que deixam a pessoa desperta, alerta e com a mente concentrada e pronta para executar um trabalho que necessita de atenção redobrada ou para aprender a fazer algo. Essa é uma onda de cognição, que por esse motivo estão presentes quando estudamos, trabalhamos, pensamos em estratégias, cozinhamos, dirigimos, entre outras atividades que exigem atenção. As ondas gama vão de 25 a 100 Hz. As ondas gama possuem a maior onda de frequência numa vibração extremamente rápida. A ciência ainda não tem muito a dizer sobre esse tipo de onda, já que não é muito comum captá-las nos eletroencefalogramas. Essa frequência de onda está associada a tarefas que demandam alto poder cognitivo, aprendizagem, memória, capacidade de registrar informações, percepções pessoais e sentidos.
processos de estímulos auditivos, táteis e visuais. Esse tipo de onda apresenta picos elevados em estados de felicidade intensa. Estudos também têm demonstrado que na meditação budista, as ondas gama promovem um estado de gentileza e de amor profundo com todos os seres. Como é possível perceber, a mente humana é bastante complexa, de modo que as ondas cerebrais variam conforme a atividade que estamos desempenhando e os estados de consciência que elas nos exigem. Para extrair o que a frequência pode nos oferecer de melhor, a dica é sempre o equilíbrio. Ter atenção nas atividades que assim exigirem, saber a hora de relaxar para amenizar o estresse, ter momentos de meditação e dormir de forma profunda para que acordem descansados no dia seguinte. Já o coração humano é documentado como o mais forte gerador de campo elétrico e magnético no corpo, conhecido como efeito Stark e efeito Zeeman. Em 1991, cientistas fizeram uma descoberta de cerca de 40 mil células, chamadas de neurônios sensoriais, configuradas de uma maneira que cria uma rede neural no coração. Essas células sentem e pensam independentemente do cérebro. De acordo com os estudos, componentes magnéticos do campo do coração é cerca de 100 vezes mais forte que o produzido pelo cérebro. Isso é importante porque nós sempre fomos ensinados que o cérebro é onde toda a ação acontece. Enquanto o cérebro também tem campos elétricos e magnéticos, eles são ambos relativamente fracos em comparação com o coração. O coração é também o primeiro órgão formado no útero e todo o resto vem depois. Recentemente, neurofisiologistas ficaram surpresos ao descobrirem que o coração é mais um órgão de inteligência do que meramente uma estação principal de bombeamento do corpo. Mais a metade do coração é, na verdade, composto de neurônios da mesma natureza daqueles que compõem o sistema cerebral. Joseph Chilton Peirce, autor da A Biologia da Transcendência, chama isso de o maior aparato biológico e a sede de nossa maior inteligência. O coração também é a fonte do corpo de maior força no campo eletromagnético. Cada célula do coração é única e na qual não apenas pulsa em sintonia com todas as outras células do coração, mas também produz um sinal eletromagnético que se irradia para além da célula. Um aparelho que mede as ondas cerebrais mostra que os sinais eletromagnéticos do coração são muito mais fortes do que as ondas cerebrais, de que uma leitura do espectro de frequência do coração pode ser tomada a partir de 3 metros de distância do coração. O coração é cerca de 100 mil vezes mais forte eletricamente e 5 vezes mais forte do que o cérebro magneticamente. E tudo, como nós sabemos, é feito de energia, isso é, ondas de campo eletromagnéticos de energia. Isso mostra que nós estamos conectados com tudo e mudamos a nossa realidade com a energia dos nossos pensamentos e sentimentos. Diversos outros estudos foram feitos e os cientistas descobriram que a energia de determinada emoção era capaz de alterar um DNA humano, mesmo separado quilômetros do corpo, tanto de forma benéfica quanto ruim, dependendo da emoção, seja elevada ou não. Muitos anos antes desses experimentos, Dr. Vladimir Poponin, cientista russo, mostrou que o DNA humano exercia um efeito direto sobre a vibração da luz. Pesquisas mostram que quando entramos em um estado coerente, o coração e o cérebro funcionam sinergicamente, como dois sistemas que se entrelaçam. Podemos aprender como ativar e sustentar essa energia entre o coração e o cérebro, e assim o padrão pode impedir de criar estresse e, ao mesmo tempo, estabelecer clareza mental e aumentar suas capacidades. A mente e os sentimentos do coração são fontes de energia que alimentam nossos pensamentos e emoções subjacentes. Eles são os principais impulsionadores dos nossos sistemas biológicos e têm um impacto poderoso em nosso comportamento, nossas decisões e os seus resultados. O coração intuitivo e energético é o que as pessoas ao longo da história associaram à voz interior, ou seja, o coração energético fornece ao cérebro e à mente um fluxo constante de informações intuitivas em que a maioria das vezes usamos em pequenas porcentagens, como nosso ego muitas vezes opta por ignorar o que a intuição sugere. Quando aprendemos a desacelerar nossos pensamentos e sintonizar os sentimentos mais profundos no nosso coração, nossa conexão intuitiva natural pode surgir. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo.